Criaturas que conseguem se transformar de humanos para animais são um fenômeno mundial. Há tanta história por trás desses famosos metamorfos que vamos precisar de 2 episódios para rastrear os inícios do lobisomem na Europa até a sua entrada na literatura moderna e na cultura pop. A primeira coisa a entender sobre a história do lobisomem é que não há uma única origem. As lendas desses metamorfos lycans são tão numerosas e difundidas que sua onipresença torna desafiador identificar uma definição ou origem universal desse monstro meio lobo, meio humano. Mas onde teria surgido essa fúria que esses monstros carregam? Vamos adentrar nas inúmeras histórias sobre essa criatura e decifrar seus mistérios. Para isso, pedimos o seu like e sua inscrição nesse canal. O lobo tem uma simbologia variada, desde um admirável patrono dos guerreiros, a figuras de ganância, a fidelidade de um casal e até mesmo como o diabo disfarçado. Nossos ancestrais vestiam as peles de predadores, talvez para se camuflarem, ou para evocar o espírito de um animal durante a caçada, como revelam artefatos arqueológicos e arte antiga. Humanos e lobos existiam como aliados, mas também como inimigos. Enquanto alguns lobos foram eventualmente domesticados para caça e proteção, seus irmãos selvagens permaneceram uma ameaça. Essas primeiras conexões estabeleceram o palco para uma relação complexa entre homem-lobo e o híbrido conhecido como lobisomem. Mas isso significa que os lobisomens eram originalmente um monstro universal ou haviam outros fatores que entraram em jogo? Para entender as origens dos lobisomens de forma mais clara, vamos verificar alguns dos muitos mitos sobre eles e entender o que representam na história. Muitas vezes o folclore sobre lobisomem emerge como uma metáfora sobre a besta fera que existe dentro de cada um de nós e que é necessário ritos para o seu abate. Somente o sagrado pode anular a maldição. Porém, 2 perguntas permanecem um mistério. Se tudo não passa de uma metáfora, por que diferentes civilizações carregam histórias sobre os lobisomens? Por que avistamentos desse ser metamorfo é relatado até os dias atuais? Vamos voltar um pouco ao passado para buscar algumas respostas. As conexões entre lobos e humanos estão profundamente enraizadas na literatura e no folclore antigo. Essas primeiras histórias parecem categorizar os lobisomens em 3 tipos diferentes. O vítima, onde uma pessoa inocente é amaldiçoada a se transformar em lobo. O condenado, que são humanos violentos que se tornam lobos como um castigo, tanto para o seu corpo quanto para sua alma. E o guerreiro, onde humanos assumem a forma do lobo para auxiliar no sucesso da batalha. O mais antigo pedaço de literatura que conhecemos, a Epopeia de Gilgamesh, retrata o lobisomem como vítima, no que é amplamente considerado a mais antiga história de lobisomem registrada. Escrito entre 1300 e 1000 a.C., conta a história de um pastor azarado a quem a deusa Inanna transforma em lobo. Ou então inúmeras histórias que o lobisomem seria uma maldição rogada por uma bruxa, seja por vingança de um amor não correspondido ou pela intenção de se ter um escravo que faça seus planos sujos acontecerem. Como é no caso das histórias do Rougarou, inclusive temos um vídeo aqui sobre ele. A figura do condenado é muito comum. Quando alguém sucumbe à maldição de ser um metamorfo, pois estava realizando ações indevidas, como no caso dos mitos gregos e romanos. Na Grécia Antiga, Zeus teria amaldiçoado o rei Licaon com a praga de se tornar um lobisomem, pois o rei estava cometendo muitos atos de sacrifício e canibalismo. Com a dominação romana sobre a Grécia e muitos outros povos, as crenças foram absorvidas, inclusive ao que se referia ao lobisomem. O terceiro mito antigo do lobisomem seria o guerreiro. Talvez seja
mais famosamente associada aos berserkers, antigos guerreiros nórdicos que assumiam as características de um animal predatório na batalha para exterminar seus inimigos. Nesse contexto, a licantropia não seria uma maldição e sim uma bênção, pois os metamorfos em batalhas seriam verdadeiras bestas incansáveis que levariam seu exército à vitória. Ainda na visão do guerreiro, poderia ser uma postura totalmente espiritual, pois alguns berserkers não mudavam sua forma, mas recebiam o espírito animal durante a luta, uivando e rugindo no campo de batalha, porém com a mesma aparência física. O lobisomem na Europa é uma história forte e que envolve alguns contextos históricos, como os da besta de Gévaudan, que seriam inúmeros ataques a humanos atribuídos a uma criatura misteriosa, mesmo o governo afirmando se tratar de uma alcateia faminta de lobos. Ainda hoje, a figura de um suposto lobisomem é discutida por lá. Uma coisa que parece clara é que desde o início do seu nome infame, os lobisomens foram associados à solidão e à violência. Esse instinto assassino aparece nos 3 arquétipos: vítima, condenado e guerreiro. A fome por carne humana e a fúria incontrolável está presente em todo e qualquer metamorfo. Mas de onde vem essa chama de raiva? A etimologia da palavra lobisomem em si é um tanto complicada e nem sempre clara. Disse que poderia vir do velho inglês ou do velho alemão ou de uma mistura dos dois. O que parece ser claro é que se refere especificamente à palavra lobo-homem, e por homem não me refiro à forma como usamos o termo homem hoje, significando humanidade, mas sim masculino ou macho, o humano masculino. E então, lobisomem necessariamente significa um monstro masculino, mas temos relatos desse monstro sendo mulheres enfurecidas e cruéis, ou seja, a etimologia da palavra não responde à nossa pergunta. De acordo com uma lenda sérvia, uma pessoa se torna lobisomem se beber água da pegada de um lobo. Já a tradição dinamarquesa dita que apenas homens dinamarqueses podem se tornar lobisomens. E na crença popular russa, afirma-se que uma bruxa, ao colocar o seu cinto sob o umbral da casa no dia do casamento de um habitante, transformará todos que estiverem celebrando em lobos, uma vez que cruzem sobre ele. Com a introdução do cristianismo, essas crenças e mitos antigos foram reescritos como pagãos e, portanto, pecaminosos. Assim, o lobisomem se tornou algo a ser refutado e negado através de doenças mentais ou influência demoníaca. A transformação de humano para lobo seria uma afronta à divindade, pois apenas Deus teria o poder de alterar algo de maneira tão complexa. Mas isso ainda não responde o porquê desses seres terem atitudes tão enfurecidas. Hipóteses de que vírus ou protozoários se apoderam do corpo humano há séculos, os levando a condições animalescas de transformação, vêm sendo difundidas e, ao meu ver, isso sim poderia começar a explicar muita coisa, principalmente a fúria que um Lycan possui quando está com o seu processo de metamorfose completo. O vírus da raiva, por exemplo, ao infectar animais irracionais e até mesmo nós humanos, transforma a condição do indivíduo a se comportar diante da sociedade e até de si mesmo. Em animais, a agressividade é avassaladora, mas em humanos isso também acontece. Nosso caráter é desfeito, não conseguimos controlar os impulsos e um comportamento agressivo toma conta do infectado, até que o vírus cumpra seu papel levando o hospedeiro a óbito. A toxoplasmose, uma doença parasitária causada por um protozoário, é ainda mais assustadora, pois para que o ciclo chegue aos humanos, o parasita infecta ratos ou morcegos, alterando seu comportamento e os fazendo se aproximar de cães e gatos. Morcegos noturnos passam a voar mais baixo e durante o dia. Ratos desenvolvem uma verdadeira atração por seus predadores para que esses possam abatê-los e se infectarem também. Assim, cães e gatos infectados se aproximam ainda mais do ser humano e passam o protozoário para nós. Pessoas que já tiveram a doença são mais propensas a se colocarem em situações de risco, como alta velocidade,
esportes radicais e trabalhos perigosos, além de serem mais propensos a experimentarem substâncias ilícitas pela falsa coragem que a doença ativa no corpo. Baseado nisso, podemos dizer que se a licantropia for realmente um vírus ou protozoário que domina o ser humano, além da mudança física, ele teria sim poder para mudar as atitudes do indivíduo, o cegando de uma fúria assassina, quase irracional. O lobisomem é um dos monstros mais conhecidos que falamos por aqui no Ordinário Macabro, e um que perdurou por séculos. Mas por quê? Na segunda parte desse conteúdo vamos explorar como o lobisomem continua a influenciar nossa imaginação moderna e por que relatos sobre essas criaturas são tão frequentes na civilização moderna. Pedimos o seu like e sua inscrição nesse canal. Obrigado por assistir. Até a próxima.